Olá, meus jovens, sejam todos bem-vindos. Vou olhar com vocês principais informações atualizadas do mercado, meus amigos. E hoje, principal notícia, criação de um pouco mais de 137 mil empregos no último mês, de acordo com o CAGED. No ano de 2024, tivemos uma boa criação de empregos de carteira assinada, passando um pouco de 1 milhão e 700 mil empregos no ano todo. Então a economia, ela tá com um índice de emprego muito bom. Desemprego está muito baixo. Só que isso acaba gerando uma economia mais aquecida e uma pressão inflacionária. É justamente o que nós estamos percebendo nas últimas atualizações do IPCA. Então a tendência é a taxa de juros chegar aos 15% desse ano e baixar para 12,5% em 2026, conforme a pressão inflacionária for diminuindo. Essa é uma das medidas cíclicas de mercado, né? Economia aquecida, juros altos, economia fraca, juros baixos para aquecer a economia. E vai seguindo o jogo. Então, meus amigos, dentro desse contexto de uma economia aquecida, mas com pressão inflacionária alta, vou comentar com vocês sobre a Hidrovias do Brasil e suas atualizações. O que essa companhia faz? É uma empresa lucrativa? Não é uma empresa lucrativa? Vale a pena? Não vale a pena investir? Vou olhar aqui com vocês os principais pontos dela, certo? Conhecem a Hidrovias do Brasil? Já tinham investido? Pensam em investir? Se vocês estão investidos, como é que está o preço médio? E qual é a cotação dessas ações no dia que você está assistindo? Deixa aí no seu comentário, beleza? Então vou olhar com vocês aqui principais pontos iniciais da empresa. A Hidrovias do Brasil é uma empresa do segmento logístico. Ela atua com transporte hidroviário, operações de terminais, cabotagem, que é navegação costeira ou fluvial, e integração de segmentos logísticos. Ela tem 4 principais operações. Corredor Norte, como o próprio nome já diz, é no norte do país. Corredor Sul, que pega aquela bacia, aquelas águas entre o Brasil, Argentina e Paraguai, e navegação costeira na parte norte, entre os rios Trombetas, Tapajós e Amazonas, e ela conta com um terminal para recebimento, armazenamento e expedição de fertilizantes e sal no Porto de Santos. Aqui, ó, são as operações lá do norte. É uma importante operação para o escoamento do estado do Mato Grosso, da sua produção agropecuária. Então, a Hidrovias do Brasil, ela tem uma posição estratégica muito importante. Aqui temos o mapa da Operação Corredor Sul. Vai parar lá no Uruguai, inclusive a companhia tem unidades portuárias no Uruguai e no Paraguai. E aqui temos as operações de cabotagem lá no norte do país, do estado do Pará. Então, a Hidrovias do Brasil, meus amigos, é uma empresa com uma atuação importante, né? Só que ela não está passando assim numa das melhores fases. Enquanto o índice Bovespa, nosso principal índice, está com uma queda aqui de 0,74%, na região dos 125 mil pontos, o dólar está com a leve alta hoje, 1%, na região dos 5,81, está indo aqui na máxima do dia, aparentemente querendo romper a máxima. Papéis como Vale, que tá com dividendo na praça, inclusive, ó. Deu uma acelerada aí nos últimos dias, já tá voltando. Vale tá na região dos 56, 57 reais. CBA hoje, ó. CBA V3, caiu até um pouquinho, 4%, mas tava subindo nos últimos dias. Cosan é outra aqui que tá muito parecida com a Hidrovias do Brasil, ó. Não para de cair as ações. Mas temos papéis hoje, vou botar aqui monitor do mercado. Ferramenta, grade visual, monitor de mercado. Que hoje estão subindo bem são os papéis da Ambev. Ambev, Embraer, porque é um dia mais corretivo, né? Só que ultimamente tivemos aí alguns movimentos de alta, mas agora tá voltando tudo. Só que hoje não. Hoje, Hidrovias do Brasil, ela tá competindo aqui com o IRB para ver quem é o papel que cai mais. Por enquanto, a HBSA3 está ganhando. Está sendo negociado na região do 1,60. Quando pegamos aqui o gráfico, o que é que nós vamos ver?
que hoje o papel bateu sua mínima histórica, R$ 1,58, menor cotação desde que ela foi listada na Bolsa de Valores. Então, é um papel que lá em 2023 apresentou uma recuperação muito forte. Saiu justamente dessa zona que está hoje, zona do 1,60, 1,60 e pouco, e chegou a bater próximo dos R$ 5 aqui, ó, no final de 2023. Aí na primeira metade de 2024, ainda passou um pouquinho, até agosto mais ou menos, o papel chegava aqui na região dos R$ 3 e tentava buscar lá novamente os 5, ó. Até que na segunda metade de 2024, com o cenário de juros maiores, a ação deu uma derretida forte, meus amigos. Só para vocês terem ideia como esse papel está descontado em relação ao preço que foi lançado no mercado, a companhia entrou na Bolsa de Valores na segunda metade de 2020. E na época, o preço estimado ficou aqui entre R$ 7,56 e R$ 8,80, R$ 8,88, foi uma coisa assim. Só conseguiram lançar ela a R$ 7,56 e com isso ela conseguiu levantar 3 bilhões e 400 milhões de reais. Qual o problema? Desde o início tem até um vídeo sobre o IPO da Hidrovias do Brasil. Os controladores levaram boa parte desse dinheiro, então já não começou muito bem na Bolsa de Valores, né? E recentemente, na última segunda-feira, a companhia divulgou resultados e esses resultados não agradaram muito o mercado. Apesar de que nem todos estão tão pessimistas com a Hidrovias do Brasil, já que aqui tivemos alguns efeitos não recorrentes. Então, esse resultado fez com que a companhia ficasse com uma alavancagem muito elevada, e já estava elevada. Em 2023, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA já estava em 4 vezes, enquanto que uma alavancagem de 3 vezes já é considerada alta. E agora, meus amigos, no último resultado foi para 6,6 vezes. Então, mais do que o dobro do que um limite assim considerado alto para endividamento de uma empresa. E em pontos importantes como volume, ó, Corredor Sul, no ano tivemos queda de 33%, Corredor Norte, 11%, volume em Santos cresceu 18%, e a navegação costeira de cabotagem, crescimento de 5%, mas eles são pontos que representam um menor percentual, um menor volume de vendas em relação ao Corredor Norte e Corredor Sul. São os principais pontos. E a receita no ano caiu 9% e no último trimestre comparativo de queda de mais de 20%. Então não foi um dos resultados dos melhores. Em endividamento, como vimos, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA de 6,6 vezes, sendo que 79% da dívida da companhia está em moeda estrangeira. Isso não é muito bom quando temos um dólar próximo de R$ 6, chegou até passar aí durante um certo tempo, e sua alavancagem está crescente a cada trimestre. Não é isso que nós queremos da empresa, né? Nós queremos uma alavancagem, se ela tiver alta, caindo, ou se ela tiver em níveis aceitáveis, oscilando, mas ficando aqui dentro de faixas aceitáveis de endividamento. Então o negócio aqui tá um pouquinho complicado para a companhia, só não está mais complicado porque ela tem um vencimento grande de dívidas lá em 2031, ó. Só que qual a questão? No último resultado, ela falou que tinha R$ 1 bilhão em caixa e ela vai pagar praticamente isso apenas no primeiro semestre de 2023. Então ela tem aí alguns meses para levantar esse dinheiro e fazer o pagamento. O que ela pode fazer aqui? O alongamento dessa dívida, né? Inclusive a companhia já falou em fazer a emissão de novas ações. Eu vou olhar aqui com vocês daqui a pouco. Na parte de fluxo de caixa, que é importante se ela está gerando ou consumindo caixa, fluxo de caixa operacional no último resultado, do último ano, caiu mais de 30%. A companhia gerou aproximadamente R$ 500 milhões em seu fluxo de caixa. E geração de caixa total, geração consumo de caixa, melhorou. Aqui pegando a parte de empréstimos, financiamentos, aumentou em mais de 200% em relação ao ano anterior, batendo um ganho de caixa, uma geração de caixa total de R$ 240 milhões. E a empresa deu um prejuízo de aproximadamente R$ 500 milhões nesse último resultado. Com isso, ela tem um prejuízo acumulado na casa dos R$ 950 milhões. Isso porque em 2023 esse prejuízo estava ali
em 326 milhões de reais. Mas desde que ela entrou na Bolsa de Valores, não é uma empresa que dá resultados recorrentes, não é uma empresa que dá resultados constantes. A companhia, como vimos, atua no Corredor Norte, Sul, nessas operações importantes. E ela também tem acionistas importantes. Hoje o seu acionista de referência é a Ultrapar, e outro acionista importante são a Alaska, com aproximadamente 20%, e o Pátria. Pátria que inclusive era o dono, né, dessas ações antes. Ela detém ainda 10% das ações da Hidrovias do Brasil. Inclusive, por falar em ações, o Alaska ele aumentou suas posições recentemente, atingindo aí os 20%, enquanto que um outro fundo importante, o Tarpon, ele diminuiu para menos de 5% da participação do capital social total da empresa. Em relação às ações, a Hidrovias do Brasil, ela tem até umas coberturas interessantes, preços-alvos interessantes também, só que eu acredito que isso aqui não está atualizado, certo? O mais otimista é a TC Matrix, nunca ouvi falar. Recomendação de compra com preço-alvo ali nos R$8. A Eleven também está com recomendação de compra, preço-alvo nos 7. Temos aqui, ó, Bank of America, tá falando que é venda, ó. Preço-alvo nos 2,50. Já passou, já furou essa região. XP, compra, preço-alvo 4,90. BTG, compra, preço-alvo R$6. Itaú, 5,20. Santander, R$6. Então, acho que tem aqui uma gama de recomendações. A grande maioria recomendando compra, certo? Então, apesar do prejuízo da Hidrovias do Brasil, não são todos aqui que esperam que a companhia não dê aí a volta por cima. Os analistas acreditam que o pior já passou. Por quê? Porque tivemos aqui alguns não recorrentes. Tivemos impactos de seca e oscilação do câmbio também, que deu uma pipocada, né? Então, com isso, ó, vamos ver aqui a análise após esse prejuízo de 446 milhões de reais, que está fazendo com que as ações caiam desde então. As ações da Hidrovias do Brasil engataram a quinta marcha aí na queda. Hoje, ó, antes do resultado já estava caindo, mas com o resultado deu uma acelerada. Hoje já é o 7º pregão consecutivo, já foi bater 1,57 agora, renovando novamente mínima histórica. Então vamos ver aqui, ó. Pontos importantes, eu já destaquei lá para vocês. Receita caindo, certo? Prejuízo no ano passando dos 620 milhões. Enquanto que no trimestre anterior tinha sido próximo de 200 milhões. Nesse último foi na casa dos 450 milhões. Eu botei 500 milhões anteriormente para dar uma acelerada. Mas de acordo com o BTG, esses resultados ruins já eram esperados devido à seca e ao dólar. Apesar disso, o prejuízo maior que o previsto, assim como a queda dos volumes transportados dos corredores, fizeram com que a alavancagem desse a subidinha, mesmo com esse cenário aí já esperado. No geral, eles sabiam que esse trimestre ia ser desafiador, principalmente em relação ao nível de endividamento. Mas agora o pior já passou, já que a companhia já prepara um novo aumento de capital, ou seja, para ela ficar aqui numa situação mais tranquila. E o preço-alvo do BTG está lá nos R$100. Inclusive, nessa parte de aumento de capital, a companhia tinha previsto lançar 1 bilhão, arrecadar, desculpe, 1 bilhão e 200 milhões de reais no mínimo e no máximo 1 bilhão e meio com a emissão de ações em R$3,40. Só que ela não achou comprador para isso. O que ela fez? Para não ficar descapitalizada, lembra que ela tem 1 bilhão de reais? Então, ela já pegou 500 milhões emprestado com a Ultrapar, que vai ser descontado de um futuro aumento de capital. Ou seja, se a companhia lançar novas ações, arrecadar 1 bilhão e meio de reais, apenas 1 bilhão de reais é dela. Outro meio bilhão é do seu controlador de referência hoje, né? Que é a Ultrapar. Então vejo que a situação da companhia não é das mais interessantes, mas gostaria de saber da sua opinião. Gosta da Hidrovias do Brasil? Pense em investir? Deixa abaixo no seu comentário.